Ele não deveria estar vivo. Em cada guerra, homens mais fortes caíram, exércitos inteiros foram destruídos, cidades desapareceram do mapa. Mas ele continuava ali. Sobreviveu a tiros, explosões, fome, frio extremo e batalhas onde ninguém mais voltou. Chamavam ele de amaldiçoado. Outros diziam que era escolhido. Mas a verdade é muito mais sombria, porque sobreviver pode ser pior do que morrer. Essa é a história do homem que atravessou 10 guerras e pagou o preço por cada uma delas. O primeiro contato com a guerra. Ele ainda era jovem, quando a guerra deixou de ser uma palavra distante e passou a ser uma realidade inevitável. Cresceu ouvindo histórias de batalhas, de homens que partiram e nunca voltaram, mas nada poderia prepará-lo para o momento em que pisaria, pela primeira vez, em um campo de batalha real. O som era ensurdecedor, não apenas pelas explosões, mas pelo caos humano que tomava conta de tudo. Gritos, ordens, desespero, tudo acontecia ao mesmo tempo e ele estava no meio disso. Nos primeiros minutos, o medo dominou completamente seus sentidos. Cada passo parecia errado, cada decisão parecia atrasada. Ele via homens caindo ao seu lado sem entender exatamente de onde vinham os tiros, e a sensação de vulnerabilidade era absoluta. Não havia estratégia naquele momento, apenas sobrevivência. Seu coração batia acelerado, sua respiração falhava, e por um instante ele acreditou que não sairia dali com vida. Mas algo aconteceu. Em meio ao caos, seu corpo começou a reagir de forma diferente. Seus movimentos se tornaram mais rápidos, mais instintivos, quase automáticos. Ele começou a entender o ritmo da guerra, a antecipar perigos, a se mover de forma precisa, mesmo sem perceber. Não era treinamento, era adaptação pura, como se sua mente tivesse encontrado uma forma de sobreviver naquele inferno. E quando o combate terminou, ele ainda estava de pé. Ao seu redor, corpos espalhados, destruição e silêncio. Muitos que chegaram com ele não voltariam, mas ele voltou, e naquele momento, sem perceber, algo dentro dele mudou para sempre. A Segunda Guerra e o início do mistério. Após retornar da Primeira Guerra, ele tentou retomar uma vida normal, mas rapidamente percebeu que algo havia mudado de forma irreversível. O silêncio da rotina comum era estranho demais, quase desconfortável. A guerra havia deixado marcas que não podiam ser vistas, mas que estavam presentes em cada pensamento, em cada reação. Era como se uma parte dele tivesse ficado para trás. Ou pior, como se ele não pertencesse mais ao mundo fora do conflito. Quando a Segunda Guerra começou, ele não hesitou. Diferente da primeira vez, não houve medo inicial nem dúvida. Ele já conhecia o que o esperava e, de alguma forma, isso o tornava mais preparado do que qualquer outro ao seu redor. Mas essa nova guerra não era igual à anterior. As condições eram mais extremas, o inimigo mais organizado e o ambiente ainda mais hostil. Era um cenário onde sobreviver já era improvável. Foi nesse conflito que os primeiros sinais começaram a surgir. Ele esteve no centro de uma explosão que deveria ter sido fatal, mas saiu apenas com ferimentos leves. Em outra ocasião, foi cercado por inimigos e conseguiu escapar de uma situação praticamente impossível. Seus companheiros começaram a observar aquilo com estranheza. Não era apenas sorte, parecia algo além disso. Os rumores começaram a crescer. Alguns diziam que ele era protegido, outros que carregava algum tipo de maldição. Mas ele não acreditava em nenhuma dessas coisas. Para ele, tudo se resumia a reflexos, decisões rápidas e instinto. Ainda assim, no fundo, uma dúvida começava a surgir, porque, mais uma vez, ele sobreviveu. Entre a vida e a morte. Na Terceira Guerra, a linha entre viver e morrer se tornou ainda mais fina. O conflito era mais intenso, mais brutal e completamente imprevisível.
Não havia mais espaço para erros, e qualquer descuido significava o fim. Ele já não era mais um novato, mas alguém experiente, alguém que entendia a lógica da guerra, mesmo que essa lógica fosse baseada no caos. Durante uma ofensiva, sua unidade foi completamente destruída. Cercados e sem comunicação, a situação rapidamente se tornou desesperadora. Um a um, seus companheiros foram caindo, até que ele se viu completamente sozinho em território inimigo. O silêncio ao seu redor era pesado, interrompido apenas por sons distantes de combate. Ele sabia que naquela situação, as chances de sobreviver eram praticamente inexistentes. Mesmo assim, ele continuou. Movendo-se com cautela, utilizando tudo o que havia aprendido, ele conseguiu evitar patrulhas, atravessar áreas perigosas e encontrar uma rota de fuga. Foram dias caminhando, sem comida adequada, sem descanso, sustentado apenas pela vontade de continuar. Não havia heroísmo ali, apenas resistência. Quando finalmente retornou, sua presença causou choque. Ninguém esperava vê-lo novamente. Ele havia sobrevivido a algo que, para qualquer outro, seria impossível. E pela primeira vez, ele começou a perceber que talvez aquilo não fosse apenas habilidade. Talvez fosse algo mais. A fama que ninguém queria com o passar das guerras, seu nome começou a se espalhar. Não por feitos heróicos, mas por algo mais estranho, mais difícil de explicar. Ele era conhecido como aquele que sempre voltava, aquele que estava presente nas piores situações, e ainda assim sobrevivia. Isso não gerava admiração, gerava desconforto. Seus companheiros passaram a tratá-lo de forma diferente. Alguns evitavam ficar próximos, como se a presença dele fosse um presságio de algo ruim. Outros o observavam com uma mistura de respeito e medo. Ele já não era visto como apenas mais um soldado, mas como algo fora do comum, algo que não se encaixava totalmente na lógica da guerra. Seus superiores começaram a utilizá-lo de maneira estratégica. Missões perigosas, operações arriscadas, situações onde as chances de retorno eram mínimas. Era como se, inconscientemente, acreditassem que ele conseguiria sobreviver. E ele conseguia. Mas cada missão deixava uma marca mais profunda. E enquanto sua reputação crescia, sua humanidade diminuía. Ele falava menos, se conectava menos, sentia menos. A guerra estava tirando dele algo que não poderia ser recuperado. E mesmo assim, ele continuava. A quarta e quinta guerra. O corpo começa a cobrar. Na quarta guerra, o cenário já não era mais novidade para ele, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Pelo contrário, cada batalha parecia mais pesada do que a anterior. Seu corpo carregava marcas acumuladas, cicatrizes que nunca tiveram tempo de cicatrizar completamente. Movimentos que antes eram rápidos, agora exigiam esforço. E a resistência que um dia pareceu infinita começava a mostrar seus limites. Ainda assim, ele continuava avançando, como se parar não fosse uma opção. Foi nesse período que ele começou a sentir algo diferente. Não era apenas cansaço físico, mas um desgaste profundo, quase invisível. Durante os momentos de silêncio, entre uma batalha e outra, ele percebia sua mente vagando por lugares escuros. Lembranças surgiam sem aviso, cenas que ele não conseguia esquecer, rostos, vozes, momentos que se repetiam constantemente, como se estivessem gravados em sua mente de forma permanente. Na Quinta Guerra, a brutalidade atingiu um novo nível. O combate era mais intenso, mais próximo, mais pessoal. Ele já não enfrentava apenas inimigos à distância, mas olhava diretamente nos olhos daqueles que estavam do outro lado. Isso mudava tudo. Cada confronto deixava de ser apenas uma ação militar e se tornava algo profundamente humano e perturbador. Era impossível sair ileso desse tipo de experiência. E mesmo assim, contra todas as probabilidades, ele sobreviveu novamente. Mas dessa vez,
algo estava diferente. Não havia alívio, não havia sensação de vitória. Apenas um vazio crescente, como se cada sobrevivência estivesse retirando uma parte dele. Ele ainda estava vivo, mas começava a questionar o que isso realmente significava. A Sexta Guerra. O homem se torna uma sombra. Quando a Sexta Guerra começou, ele já não era mais o mesmo homem que havia entrado na primeira batalha. Sua postura, seu olhar, sua forma de reagir, tudo havia mudado. Ele se movia com precisão, quase sem emoção, como se estivesse executando uma rotina repetitiva. Não havia mais hesitação, mas também não havia mais humanidade visível em suas ações. Seus novos companheiros percebiam isso rapidamente. Havia algo inquietante nele, algo difícil de explicar. Ele não falava sobre o passado, não criava vínculos, não demonstrava medo. Era eficiente, extremamente eficiente, mas distante. Como se estivesse presente apenas fisicamente, enquanto sua mente estivesse em outro lugar, inacessível. Durante uma das ofensivas mais intensas dessa guerra, ele ficou preso sob destroços após uma explosão. O tempo passou lentamente e a falta de ar começou a pressionar seus limites. Para qualquer outro, aquilo seria o fim. Mas ele permaneceu consciente, lutando contra o próprio corpo, recusando-se a ceder. Horas depois, foi encontrado ainda vivo. Esse episódio reforçou ainda mais a ideia de que havia algo em comum nele. Mas para ele, aquilo não era extraordinário. Era apenas mais uma prova de que sua existência havia se transformado em algo diferente. Ele já não lutava para viver. Ele simplesmente não conseguia morrer. A Sétima Guerra. A mente começa a rachar. Na Sétima Guerra, o maior inimigo deixou de ser o campo de batalha e passou a ser a própria mente. O desgaste psicológico atingiu um ponto crítico. Ele começou a perder a noção do tempo, confundindo eventos, misturando memórias. Dias pareciam horas, horas pareciam dias. A realidade começava a se fragmentar. Durante patrulhas, ele se pegava observando o ambiente sem realmente processar o que estava acontecendo. Seus instintos ainda funcionavam, seus reflexos ainda eram precisos, mas sua consciência parecia distante. Era como se estivesse vivendo em dois planos diferentes ao mesmo tempo. Um presente, físico, e outro preso no passado. Os pesadelos se tornaram constantes. Não eram apenas lembranças, mas experiências vívidas que invadiam sua mente mesmo quando estava acordado. Ele via rostos, ouvia vozes, revivia momentos que preferia esquecer. E lentamente começou a perceber que não estava apenas sobrevivendo às guerras, estava sendo consumido por elas. Mesmo assim, ele continuava. Porque parar significava encarar tudo aquilo de frente. E talvez isso fosse mais assustador do que qualquer batalha. E mais uma vez, ele sobreviveu. A Oitava Guerra. O peso das vidas perdidas. Na Oitava Guerra, o ambiente ao seu redor parecia refletir o estado em que ele se encontrava. Tudo era mais sombrio, mais silencioso, mais pesado. Não havia mais discursos motivadores, nem ilusões de vitória. Apenas homens tentando sobreviver mais um dia, mais uma batalha, mais um confronto. Ele já não contava mais quantas pessoas havia visto morrer. O número havia se tornado irrelevante. Mas os rostos, esses permaneciam. Cada um deles parecia carregar uma história, uma vida interrompida, um futuro que nunca existiria. E de alguma forma, ele sentia que carregava tudo isso consigo. Seus movimentos continuavam precisos, quase mecânicos. Ele sabia exatamente o que fazer em qualquer situação, como reagir, como se posicionar. Mas aquilo não trazia mais satisfação. Era apenas repetição. Um ciclo contínuo de sobrevivência sem propósito claro. E quando aquela guerra chegou ao fim, ele percebeu algo que nunca havia sentido antes.
Não era alívio, não era felicidade, era apenas exaustão. Uma exaustão que não podia ser resolvida com descanso, porque vinha de um lugar muito mais profundo. A Nona Guerra, o homem que não pertencia mais ao mundo, quando a Nona Guerra começou, ele já não se via mais como parte de nenhum lugar. Não havia mais identidade fora do campo de batalha. O mundo comum parecia distante, quase irreconhecível, enquanto a guerra havia se tornado o único ambiente onde sua existência fazia sentido. Ele não sentia mais a transição entre paz e conflito, porque para ele, a guerra nunca realmente terminava. Seus movimentos continuavam precisos, quase perfeitos, mas havia algo diferente. Ele já não reagia por instinto de sobrevivência, mas por hábito. Era como se cada ação estivesse programada dentro dele, repetida tantas vezes que se tornou automática. Ele não pensava mais no risco, não avaliava mais o perigo. Ele apenas seguia em frente. Durante uma ofensiva particularmente violenta, ele atravessou uma zona completamente devastada, onde não restava nada além de ruínas e silêncio. Não havia mais inimigos visíveis, apenas sinais do que havia acontecido. E naquele momento, algo dentro dele pareceu se desconectar completamente. Ele percebeu que já não sentia mais nada, nem medo, nem tensão, nem alívio. E isso foi o mais assustador de tudo, porque sobreviver sem sentir era o verdadeiro sinal de que algo havia se perdido. Mesmo assim, como sempre, ele saiu vivo. Mas já não sabia se aquilo ainda significava alguma coisa. A 10ª Guerra. O fim do caminho na 10ª Guerra. Não havia mais expectativa nem dúvida. Ele entrou no conflito como alguém que já conhecia cada detalhe do que estava por vir. Não havia mais surpresas. Não havia mais aprendizado. Apenas repetição. O mesmo caos, a mesma destruição. O mesmo destino que sempre parecia evitá-lo. O campo de batalha era um dos mais devastadores que ele já havia visto. Explosões constantes, avanço e recuo sem sentido claro, perdas massivas em ambos os lados. Era o tipo de guerra que consumia tudo ao redor, sem deixar espaço para estratégia ou controle, apenas sobrevivência pura. Mas, dessa vez, algo mudou. Em meio ao caos, ele não reagiu como antes. Não buscou abrigo imediato, não tentou escapar da zona mais perigosa. Ele caminhou lentamente, observando tudo ao seu redor, como se estivesse vendo aquilo pela última vez. Não havia medo, apenas aceitação. E contra todas as expectativas, ele sobreviveu mais uma vez. Mas essa sobrevivência não trouxe alívio, apenas confirmou algo que ele já sabia. Não importava o que acontecesse, ele continuaria. O retorno que nunca aconteceu. Quando a 10ª Guerra chegou ao fim, ele deixou o campo de batalha como havia feito tantas outras vezes, mas dessa vez havia algo diferente. Não era o cenário, não eram as pessoas ao redor, nem mesmo o silêncio após o caos. Era ele. Ao atravessar aquele último território destruído, ele percebeu que não estava voltando para casa. Estava apenas se afastando fisicamente de um lugar que, de alguma forma, ainda permanecia dentro dele. Cada passo parecia pesado, não pelo cansaço do corpo, mas pelo peso invisível que carregava. Ao chegar em um ambiente que deveria representar paz, tudo parecia estranho. O som da vida comum, conversas, passos, atividades simples, era quase desconfortável. Ele observava as pessoas ao seu redor e percebia o quanto estava distante daquele mundo. Elas seguiam suas rotinas, preocupadas com coisas pequenas, enquanto ele carregava dentro de si um histórico de destruição, perdas e sobrevivência extrema que não podia ser simplesmente ignorado ou esquecido. As tentativas de se reintegrar foram silenciosas e, ao mesmo tempo, frustrantes. Ele tentou dormir em uma cama tranquila, tentou caminhar sem estar em alerta, tentou relaxar sem esperar um ataque,
Mas nada disso funcionava. Seu corpo permanecia tenso, sua mente ativa, como se ainda estivesse em combate. A guerra havia terminado para todos, menos para ele. Para ele, ela apenas havia mudado de forma. E foi nesse momento que ele entendeu algo que nunca havia considerado antes. Ele não havia voltado da guerra, porque uma parte dele nunca saiu de lá. E talvez nunca sairia. As cicatrizes invisíveis. Com o passar dos dias, ficou evidente que as marcas mais profundas não estavam em seu corpo. As cicatrizes físicas eram visíveis, concretas, compreensíveis, mas o que realmente o afetava estava em um lugar que ninguém podia ver. Sua mente se tornava um campo de batalha constante, onde memórias surgiam sem aviso, trazendo de volta tudo aquilo que ele havia tentado deixar para trás. Essas lembranças não vinham como simples recordações. Eram completas, intensas, quase reais. Ele podia ouvir novamente os sons das explosões, sentir a tensão dos momentos mais críticos, ver os rostos daqueles que não sobreviveram. Não havia controle sobre quando isso acontecia. Podia ser durante o dia, em meio a uma conversa, ou à noite, quando o silêncio deveria trazer descanso. O sono se tornou um dos maiores desafios. Cada tentativa de descanso era interrompida por imagens que insistiam em voltar. Ele acordava várias vezes, sem saber exatamente onde estava, como se sua mente ainda estivesse presa em algum campo de batalha distante. O corpo estava ali, mas a mente continuava em guerra. E pouco a pouco, ele começou a perceber que aquelas cicatrizes invisíveis eram mais difíceis de lidar do que qualquer ferimento físico, porque não havia como tratá-las, não havia como ignorá-las, e, acima de tudo, não havia como fugir delas. O peso de ter sobrevivido com o tempo, uma nova sensação começou a crescer dentro dele, de forma lenta e silenciosa. Não era medo, nem tristeza, era algo mais complexo. Um tipo de questionamento constante que surgia sempre que ele lembrava de tudo o que havia vivido. Ele começou a revisitar mentalmente situações específicas, momentos críticos, decisões tomadas em segundos que mudaram destinos inteiros. Ele lembrava dos rostos daqueles que lutaram ao seu lado. Pessoas que tinham histórias, famílias, planos, e que não tiveram a mesma chance que ele. E, inevitavelmente, a pergunta surgia: por que ele? Por que, em meio a tantas situações impossíveis, ele sempre conseguia sair vivo, enquanto tantos outros não conseguiam? Não havia uma resposta clara, e isso tornava tudo ainda mais difícil. Esse peso não era constante, mas quando surgia, era impossível ignorar. Ele não falava sobre isso, não compartilhava com ninguém, mas carregava internamente cada uma dessas dúvidas. Era como se cada sobrevivência tivesse criado uma nova responsabilidade, algo que ele não sabia exatamente como lidar. E assim, sobreviver deixou de ser apenas um fato e passou a ser um fardo silencioso, invisível, mas extremamente presente. O silêncio como refúgio. Com o passar do tempo, ele começou a se afastar cada vez mais das pessoas ao seu redor. Não por rejeição direta, mas por uma dificuldade crescente de se conectar. Conversas comuns pareciam superficiais. Interações simples exigiam esforço, e qualquer tentativa de explicar o que havia vivido parecia impossível. Como colocar em palavras algo que nem ele mesmo conseguia compreender completamente? O silêncio começou a se tornar um espaço confortável. Não porque era agradável, mas porque era seguro. No silêncio, ele não precisava explicar, não precisava justificar, não precisava revisitar memórias. Era um espaço onde ele podia simplesmente existir, sem a pressão de se encaixar em um mundo que já não fazia sentido para ele.
Ainda assim, esse silêncio não era vazio. Dentro dele, pensamentos continuavam ativos, lembranças continuavam presentes, e a sensação de distância permanecia constante. Era um silêncio cheio, carregado de tudo aquilo que não era dito, de tudo aquilo que não podia ser compartilhado. E aos poucos, ele aceitou que talvez nunca voltaria a ser como antes. Não porque não queria, mas porque simplesmente não era mais possível. O que significa sobreviver depois de tudo? A ideia de sobrevivência já não tinha o mesmo significado. No início, sobreviver era simples, continuar vivo, escapar, resistir. Mas agora, essa definição parecia incompleta, porque estar vivo não significava estar inteiro, e ele sabia disso melhor do que qualquer outra pessoa. Sobreviver, para ele, passou a significar conviver com tudo o que veio antes. Era carregar memórias que não desaparecem, aceitar mudanças que não podem ser revertidas e seguir em frente mesmo sem entender completamente o caminho. Não havia mais um objetivo claro, nem uma direção definida, apenas continuidade. Ele não buscava mais respostas. Algumas perguntas não tinham solução, e ele havia aprendido a conviver com isso. O passado não podia ser alterado, e o que restava era encontrar uma forma de existir com tudo aquilo que carregava. Não era uma jornada fácil nem rápida, mas era real. E no final, talvez essa seja a verdade mais difícil de aceitar. Sobreviver não é o fim da batalha. Para alguns, é apenas o começo de uma guerra que acontece em silêncio.